Olá, boa noite a vocês que nos acompanham mais uma vez pela TV Fraga. Daremos início agora à mesa redonda que vai debater aí a prova do 44º exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi aplicada no último domingo. Eu recebo aqui na nossa mesa redonda do curso Fraga os professores que fazem parte da equipe de excelência do curso Fraga. São eles, professor Rodrigo Schindelar, professor Ivan Silvestre, professor Gladstone Felipe, professor Ronaldo Noro, professora Bianca Bonfim, professora Thaísa Guimarães e professor Aloysio Júnior, que vai aí debater agora com a gente as principais questões, as questões que dão duplas interpretações e aquelas passíveis de anulação também. Eu vou levantar uma polêmica aqui agora, antes da gente passar às questões propriamente ditas. O que eu escuto muito dos alunos, e como também aluno do direito, a gente circula pelos corredores das faculdades, a gente acaba escutando isso. O exame de ordem, duas pessoas para comentar, vocês depois se candidatem aí. A prova do exame de ordem, ela virou um concurso público. Não escutei ainda nesse exame específico, mas nos passados. Para magistrado, ela virou um concurso público para nível de analista, para em qualquer órgão público, ou para promotor de justiça. O que vocês acham aí dessa questão? Quem se habilita a comentar, professor? Bom, eu sou concurseiro desde os 8 anos de idade, posso falar assim. Eu sou analista judiciário, né, do tribunal, e eu sempre começo as minhas aulas colocando isso, que hoje o concurso, o exame de ordem é um concurso público. É realmente um concurso, e nada difere um concurso público. Deveria ser assim? Acho eu que não. Deveria ser, lógico, tem toda aquela formalidade de um concurso, mas não deveria ser, por exemplo, como questões que a gente vê aqui, voltadas para o concurso. Questões que você vai estudar estariam bem melhores numa prova de um MPU, para analista do MPU, né, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, e não no exame de ordem. Né? Eu acho que acho louvável eles aumentarem, né, o grau de dificuldade, entre aspas, para colocar um pouco mais parecido com o que é cobrado em concurso público, mas não dá toda a roupagem de concurso público. Eu acho que não é por aí. Mas infelizmente, é um concurso público, nos moldes de todos os outros concursos públicos, e é de analista para cima. É de analista para cima, realmente. Professor Ivan. Eu sou professor de cursos preparatórios de concurso público aqui no Rio de Janeiro, diversos deles. E sou professor, já há bastante tempo, de cursos preparatórios. Eu trabalho com as duas realidades o tempo todo na minha vida e sou advogado. Integro uma advocacia no Rio de Janeiro. Portanto, eu quero colocar os pingos nos is dessa questão. Primeiro que concurso público, ser um concurso público não é demérito para uma prova. Concurso público é uma prova de excelência. Só que, no âmbito dos concursos públicos, existem dois tipos de concursos. O concurso que afere conhecimentos que você não vai usar na sua carreira, que é o concurso de analista do tribunal. Um analista pode nunca usar direito penal na vida inteira dele como analista no tribunal. E o concurso público que visa aferir conhecimentos para o exercício do cargo. Por exemplo, Ministério Público e Magistratura, quando você vai fazer uma prova, inclusive prova de sentença, prova prática, para você mostrar que é capaz de exercer a magistratura ou de exercer o cargo de promotor público. O exame da ordem, ele não é nem uma coisa nem outra. O exame da ordem é um exame qualificador para o exercício da advocacia. É por isso que esse exame se justifica. É por isso que esse exame conta com defensores, apesar da larga impopularidade dele junto aos estudantes do Brasil inteiro. Se justifica que é necessário que o indivíduo tem condições de manusear direitos de terceiros e não botá-los a perder, como a gente acaba ouvindo no dia a dia, no exercício da profissão. Portanto, seria interessante que o exame não fosse feito com viés de banca examinadora, que ele viesse feito com viés de examinar se o indivíduo tem condições de exercer a advocacia, se ele pode tutelar direitos de terceiro.
nesse sentido, deve-se saber se o indivíduo que vai receber a carteira sabe que não pode impetrar mandado de segurança contra um decreto de caráter normativo. Ele sabe isso? Se ele não sabe isso, ele não tem condições de advogar. Ele tem que saber diferenciar um ato de caráter concreto para um ato de caráter administrativo. E nós falamos isso em sala de aula aqui. Isso é falado no curso Fraga. Deve o advogado saber manusear, por exemplo, cito um exemplo de uma prova que não é aquela na qual eu trabalho, prova de direito constitucional, tem que manusear as ações constitucionais, tem que vir pergunta de ações constitucionais, e tem que vir administrativo pergunta de mandado de segurança. Não é uma prova de processo. Mandado de segurança não é uma questão exclusiva de processo civil. Mandado de segurança é uma questão relativa a direito administrativo. Sabe o candidato advogado que na esfera federal o ato praticado em delegação é atribuído ao delegado e não ao delegante? Sabe que na esfera do Rio de Janeiro, na lei de processo do Rio de Janeiro, é o contrário? Ele tem essa noção? Se ele não tem essa noção, ele não está em condições de advogar. O que se pede não é uma prova fácil. Eu nunca pedi nada fácil, porque nunca foi fácil na minha vida, eu não peço para os outros. O que a prova deve refletir é dificuldades próprias no exercício da advocacia. É isso que os professores dessa banca pedem, é isso que os professores pedem. E não uma prova de decoreba de lei. Decoreba de lei não significa domínio do conceito, como foi muito bem explanado pela professora. Isso é o que se pede o uso da inteligência. Inteligência na prova da ordem e não decoreba. É isso que se pede. A prova não reflete o exame de condições que o indivíduo deve possuir para exercer a capacidade postulatória no Brasil. É isso que eu penso. Eu acredito que esse seja o primeiro debate que nós estamos fazendo depois que a FGV assumiu, né, Nora? Nora que está há bem tempo aqui com a gente no curso Fraga. Então, Nora, explica aqui para a gente rapidinho, então, só mais uma pergunta, eu como jornalista curioso, vou te perguntar. Mudou muita coisa, CESP para a FGV? Para pior. Para pior. Quem achava que mudando do CESP para o FGV fosse melhorar, infelizmente teve uma decepção enorme. Porque, pelo menos, o CESP era previsível. Né? Agora, as provas se tornaram imprevisíveis, sobretudo a segunda fase. Para um exemplo, quem fez a segunda fase em direito tributário, viu que a prova foi facílima, muito fácil mesmo. Mas muita gente não passou em função dos critérios de correção. Então, as questões estavam fáceis e os critérios de correção estavam absurdos. Quer dizer, eles conseguem manipular a derrota do candidato. Eles, ao elaborar a prova, eles elaboram, endossando aqui o que o professor Ivan falou, não com o objetivo de aferir se o candidato tem ou não capacidade de exercer a profissão. Eles elaboram a prova com o objetivo único de reprovar ou aprovar, mas dentro da quantidade que eles estão esperando. E só isso. Infelizmente, aquela história que se dizia antigamente que no exame de ordem não se está disputando vaga com ninguém, isso é mentira. Hoje o candidato está disputando vaga sim. E hoje em torno de 110 mil pessoas que fizeram a prova agora no domingo, nós vamos esperar que somente 15 mil vagas serão ocupadas. E só. Isso basta você apurar aí, fazer uma retrospectiva dos exames anteriores, que você vai ver que está na média de aprovação de 10, 11, 12 mil, 13 mil, 14 mil no máximo. Então, meus amigos, infelizmente, vocês estão disputando vaga sim, mas não um com o outro, estão disputando vaga com a OAB. A OAB disponibilizou apenas 15 mil vagas e acabou. Ninguém vai conseguir mais do que isso. Eu acho que a fundação foi pior do que o CESP. Ou mal. Não veio acrescentar nenhum benefício.